Tradicionalmente, pelo menos até um tempo atrás, as forças de esquerda no Brasil aceitavam majoritariamente a tese de que o sionismo era uma corrente racista e colonialista. Não se tratava, portanto, de uma disputa política normal, mas uma disputa contra o racismo e o colonialismo, como tinha sido a luta contra o Estado de apartheid na África do Sul até 1994. Portanto, a esquerda se unificava, majoritariamente, se unificava em torno do discurso antisionista. Nos últimos tempos, e neste momento em especial, parece ter curso dentro da esquerda a ideia de que você tem um sionismo de direita, que é o Benjamin Netanyahu, que precisa ser combatido, e um sionismo de esquerda, que seria até aliado de uma solução da questão palestina. De alguma maneira, a esquerda brasileira naturalizou o sionismo, começou a ter sobre o sionismo uma versão mais, digamos, simpática. Com a palavra, Jones Manuel. Eu acho que sim, Breno. Acho que sim, não. Tenho certeza que sim. Acho que isso parece bem claro. Infelizmente, nesse processo, a gente está vendo muita gente boa, gente, inclusive, que é séria, que é honesta, mas que, por uma série de questões, está desinformada e está sendo muito levada a esse discurso. O problema é Netanyahu. Ou então o problema começou em 67. Sabe? Parece que o problema sionismo significa defender a negação de um Estado palestino ao lado do Estado judeu. Mas se você defende... O relógio não começou ainda não. Viu? Se você defende que tem um Estado palestino ali do lado, você é um sionista do bem. Então, há uma simplificação do debate, há muita desinformação e há muita gente boa caindo nisso. A grande jornalista Mila Lacombe, por exemplo, que é uma figura muito séria, uma figura muito bem intencionada, ela fez uma entrevista com o Michel German, que se coloca como sionista de esquerda, e aí o German mentiu a entrevista inteira. Michel German, isso, obrigado. O German mentiu a entrevista inteira, chegou a dizer como se o autor do livro O Estado Judeu fosse uma figura sem expressão no movimento sionista. O sionismo tem muitas correntes, muitos autores e tal. Tem até alguns que são conservadores, colonialistas, racistas, mas tem muitas, é plural, que Israel tem LGBT, Israel tem liberdade, Israel não sei o quê, sabe? Então, esse é o nível do negócio. Se a gente for rastrear, por assim dizer, a comissão de frente disso, porque eu acho que tem um processo histórico aqui mais complexo que a gente acabou de debater na resposta anterior, mas a comissão de frente disso são dois atores políticos. Um muito interno e outro muito chamativo publicamente. Os dois atores políticos são Jacques Wagner, governador da Bahia, e Jean Willis, deputado federal, pelo PSOL. O Jacques Wagner é um sionista que firmou uma porrada de acordos de cooperação de diversos níveis com Israel e que ajudou muito em vários espaços do chamado campo democrático popular. Naturalizar esse sionismo, naturalizar a cooperação com Israel. Tanto foi assim que o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2 conseguiu firmar acordos de diversos níveis com Israel, com baixa mobilização de resposta, ao meu ver, e isso teve um trabalho interno muito importante do Jacques Wagner, que é acho bom ou ruim, mas é uma figura que tem uma capacidade de articulação de bastidor boa, e de uma perspectiva pública, o Jean Willis. O Jean Willis, ele inaugura um sionismo de esquerda, entre aspas, aberto e militante. Ele faz do mandato dele no PSOL, deputado federal pelo Rio de Janeiro, um mandato lotado de sionistas de esquerda, inclusive boa parte desses sionistas de esquerda que estão aí com visibilidade, ganharam fama, ganharam repercussão, trabalhando no gabinete do Jean Willis, e todo santo dia, toda semana, ele se destinava a fazer uma propaganda de que a questão é mais complexa, porque Israel tem mais liberdade, porque os terroristas muçulmanos, e porque o Hamas e tal. Então, eu diria que dentro de um processo político muito mais complexo, a gente tem dois
abre alas que tiveram um papel importantíssimo, né? Que é o Jacques Wagner e o João Willis. Isso precisa ser muito cobrado deles, particularmente do PT e do PSOL, que permitiram isso, né? Que abriram a boiada, e aí, como diria o famoso tio Ali da novela O Clone, quando o camelo bota a cabeça dentro da tenda, depois ele vai tomar a tenda inteira, né? Com a palavra, Iole Líada. Bom, então, sempre houve sionistas em organizações de esquerda, mas eles eram minoritários e não eram hegemônicos, absolutamente. Então, algo mudou efetivamente. Esse discurso pró-sionismo e que identifica que há um sionismo de esquerda, etc., ganhou muito mais espaço, repercussão hoje em dia, concordo com isso. As razões têm a ver com o que discutíamos até agora. Né? Me permite uma questão sobre a sua afirmação. Por resolução que vigiu entre 1953 e 1976, qualquer judeu sionista que integrasse as fileiras do PCB e fosse localizado como sionista pelo setor judeu era liminarmente expulso do partido. Exatamente, grande PCB. Mas muitas das instituições do PCB não aceitavam. Exatamente. Mas, como nós sabemos, nem todos os partidos agiram assim. Né? Isso, só um parêntese. E hoje o PCB não apoia oficialmente o boicote de desinvestimento contra Israel. Né? Assim, só o PCB atual é contra. Isso já mudou também. Então, mas é isso. Quer dizer, alguns partidos tinham essa política, porque quando identificavam, limavam. Outros eram mais, bom, tudo bem, você pode ficar aí contanto. Essa não é a nossa posição oficial, que isso fique claro. O que acontece hoje é uma mudança nisso. Isso tem a ver com todo o cenário que descrevíamos. Tem a ver com a defensiva estratégica profunda, tem a ver com algo que o Jones falou, que é importante, que é uma geração toda que nasce num outro contexto, não nasce nesse contexto de luta. Então, mesmo essas pessoas, essa geração se identificando com a esquerda, com partidos de esquerda, elas não entendem exatamente o que é o sionismo, elas não vêm desta tradição. Né? E, aliás, é importante aqui fazer esse registro, que tem um rapaz aí, o nome dele é Breno e o sobrenome é judeu, eu não me lembro, acho que é Altman, eu estou brincando, evidentemente, mas o Breno Altman, fez uma live, uma apresentação aqui no Opera Mundi, que todos vocês já devem ter visto e ouvido, mas é importante registrar, é importante que vocês divulguem, que explica exatamente o que é o sionismo, mas eu posso garantir que grande parte da militância de esquerda não conhecia essa história. Das novas gerações, não conhecia essa história. Então, elas são pegas por um discurso fácil, um discurso que nós não podemos esquecer, que é um discurso que provém de setores muito bem organizados, que possuem estrutura e dinheiro para fazer uma propaganda. Então, isso não é por acaso. Então, enquanto os setores antisionistas não têm falado a respeito, não tem conseguido, ou não, por várias razões, não tem ecoado esse discurso, como nós deixamos de falar sobre isso, o lado de lá, pelo contrário, o lado de lá aumentou a aposta e faz algum tempo que nós, na opinião pública, temos deixado de disputar essa questão. E ela não é a única. É importante que se diga isso. Ela é fundamental, é o tema de hoje, mas veja, há vários outros temas que nós deixamos de debater, porque são temas considerados incômodos. Eu estou aqui citando o aborto, eu estou citando também o fato do Estado ter que gastar para poder fomentar o desenvolvimento, as políticas públicas, etc. Então, eu estou citando uma série de questões que se articulam no sentido de que a esquerda perde espaço, faz tempo que ela não faz propaganda das suas ideias, e o lado de lá faz. E a própria esquerda, essa nova geração que não vem dessa tradição, vira uma presa fácil para este outro discurso. Milton Temer com a palavra. Bom, amigos, eu começaria dizendo que considero o sionismo de esquerda um oxímoron. Quem conhece a teoria exposta por Theodor Herzl e a razão da formulação dessa teoria,
sabe perfeitamente que é uma teoria expansionista, colonialista, que pretendia estabelecer o grande Israel. E não tinha nenhum cunho religioso. É preciso separar isso. Uma coisa é a discussão sobre semitismo, que alguns colocam na questão racial. Outra coisa é discutir o judaísmo, que é uma religião com aspectos progressistas muito importantes. E outra coisa é discutir sionismo, que é uma ideologia política. Uma ideologia política criada com objetivos claros que têm a ver com a origem, inclusive, por que o livro nasceu. Theodor Herzl faz o livro por conta do afluxo depois dos pogroms do czar Nicolau, expulsando da Rússia e da Polônia os revolucionários ligados às correntes populistas e revolucionários, inclusive aos revolucionários marxistas, expulsam-os para a Europa Ocidental. Essa massa de pobres que chega na Europa Ocidental cria um problema sério para os assimilados, os judeus assimilados nas suas nacionalidades locais. Qual é o problema? Primeiro, porque quase todos esses revolucionários eram judeus. Trazem para dentro da colônia uma radicalização de um antissemitismo então existente naquela ocasião na Europa. Lembremos o caso Dreyfus. Para além desse problema da radicalização religiosa e discriminação, trazem um outro problema: a luta de classes dentro da colônia judaica, que era uma colônia principalmente burguesa. Esses pobres vêm criar problemas para esses judeus. Então, o que se cria? Temos que criar um espaço, um lar para essa gente. E esse lar não tinha concepção, era um lar, não era um Estado, era um lar judaico, que tinha 3 alternativas: Patagônia, Uganda e Palestina. Termina em Palestina. Por que se cria a ideia de sionismo de esquerda? Porque quem é expulso a partir da teoria sionista, generosamente ganhando um Estado, um território para si, território que financiado por uma companhia fundada por Rothschild, o grande cúmplice de Theodor Herzl nesta operação antissemita, inclusive, de botar para fora da Europa esses judeus pobres. Começam a comprar espaços territoriais dentro da Palestina Árabe. E ali começaram a estabelecer, mandar para lá esses revolucionários dentro da concepção do sionismo. Não é que eles fossem sionistas. Eles eram judeus que foram para um lar judeu, onde, pelo menos ali, eles podiam viver. Então, criou-se essa falácia do sionismo de esquerda. Não há sionismo de esquerda. Ou é sionista ou é de esquerda. O que há é um oportunismo que se criou em torno de Israel com a fábula de ser a grande democracia no Oriente Médio, isso facilitado por governos reacionários, quando da fundação, que rodeava Israel, quando da fundação de Israel, e por algo que Berenice Bento, essa socióloga importante, denuncia há muito tempo, o pinkwashing. Isso que Jones citou, a questão de liberdade para LGBT num território conservador do Oriente Médio e tal. Então, isso tudo operou, no meu modo de ver, para que houvesse essa ideia. Eu quero lembrar o seguinte: Jean Willis não operou dentro do PSOL à vontade, não. Houve um confronto ideológico dentro do PSOL, confronto ideológico pelo qual eu, particularmente, paguei uma condenação em primeira instância, felizmente anulada, consensualmente na segunda instância. Eu fui taxado de antissemita por um advogado claramente sionista, claramente anti-árabe, que queria proibir o show do Roger Waters, agora aqui no Brasil. E quem forneceu matéria-prima para esse pessoal são essas pessoas citadas como sionistas de esquerda. Esses é que fizeram a campanha contra mim de antissemitismo. Porque eu cobrava deles a posição conciliadora e, lamentavelmente, essa briga toda começa, inclusive, por eu delicadamente dizer: Jean Willis, você vai a Israel, tudo bem, elogia, mas não deixa de ir à Palestina. E ele foi à Palestina e aí começou uma batalha para falar com aqueles que a solução acomodada. Então, objetivamente, eu queria deixar isso claro: eu não aceito esta categoria de sionismo de esquerda e considero que
essa discussão, aceitando isso, é que facilita que setores bastante positivos, democráticos, etc., engabelados pela grande mídia contra a imagem democrática de Israel, que é o país do apartheid explícito contra árabes israelenses, apartheid, para além da ocupação da Palestina, da Cisjordânia, internamente Israel, os cidadãos árabes são de segunda classe, principalmente depois do estabelecimento como Estado religioso. Objetivamente, eu não quero trabalhar com a hipótese de sionismo de esquerda. Isso não existe. Uma curiosidade em relação ao que o Milton Temer falou sobre a participação dos judeus no movimento revolucionário. Quando ocorre a Revolução de Outubro, o Politburo do Partido Bolchevique tinha 7 membros. Os membros eram Lenin, Leon Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Stalin, Sokolnikov e Bubnov. Desses 7 integrantes, 4 eram judeus. O nome verdadeiro de Kamenev é Rosenfeld. O nome verdadeiro de Zinoviev é Aranovich. O nome verdadeiro de Trotsky é Braunstein. E o nome verdadeiro de Sokolnikov era Yanklevich. Dos 7 integrantes do Bureau Político da Revolução, 4 eram judeus, antes do sionismo se impor como corrente majoritária no judaísmo. De fato, há uma tradição em todos os partidos comunistas onde havia imigração judaica de uma forte presença no movimento revolucionário. Não é à toa, o Milton tem razão histórica, que o imperialismo apoia o sionismo também para neutralizar a participação judaica nos partidos revolucionários, que tinha peso pelas características da população judaica na Europa, em especial, seu peso na vida cultural, seu peso na vida dos meios de comunicação, seu peso na construção teórica e também sua relativa capacidade de organização. Da quitandinha ao Partido Revolucionário não é muito diferente. Você aprende a organizar, da lojinha ao Partido Revolucionário, você vai aprendendo a organizar as coisas como funcionam. Então, é só uma curiosidade. 4 dos 7 integrantes do Politburo.